Muito boa tarde a todos. Nós estamos fazendo esse tema para o Centro Espírita Discípulos de Allan Kardec de Passa Quatro, em Minas Gerais. Nós vamos fazer uma prece e, para tanto, vamos fechar tranquilamente nossos olhos, nos interiorizar e buscar Jesus para que nos abençoe e os bons espíritos possam inspirar-nos para o tema da tarde. Que a paz do Senhor nos sustente e que tenhamos ouvidos para ouvir e força de vontade para assimilar. Assim seja. O tema da tarde é bem longo. Dramas ocultos, um novo conceito de responsabilidade social. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz aqui um texto mostrando a importância de fazermos o bem e principalmente prestar atenção nos sofrimentos ou dramas ocultos. Porque, socialmente falando, muitas instituições, inclusive as espíritas, fazem a beneficência. Trabalham para hospitais, trabalham para a sopa, trabalham para gestantes, mas muitas vezes nós ficamos presos ao campo material das necessidades das pessoas. E os dramas ocultos são aqueles que estamos sendo convidados à reflexão de hoje. Por quê? Porque um grande número, se não a maioria das pessoas, tem dores morais, psíquicas e espirituais bastante graves. E poucos sabem ouvir. Então, a pessoa que deseja realmente fazer essa caridade, ela tem que aprender a acolher a pessoa com alegria, com sinceridade, com humildade, com simplicidade. Receber a pessoa, seja ela quem for, na casa espírita, em família, um amigo, uma pessoa que não nos quer bem, e prestar atenção no que é que a pessoa realmente quer nos dizer. E nós não conseguimos ter empatia. Então, como fazer? Procurar sentir o que a pessoa tem de dor na alma. Eu quero ler algumas dores da alma, porque realmente é necessário que nós reflitamos. Veja só, as dores ocultas são aquelas que não são ditas e ninguém vê. É um outro gênero de fome e doença. Vamos analisar. Suicidas potenciais, deprimidos, arredios, pais fragilizados ante o peso dos deveres em família, filhos prestes a se consociar com os portais das sombras morais, juízes dolorosamente atormentados pela culpa de sentenças interesseiras, políticos à beira de vender sua honra, mulheres enrendadas em lamentável amargura pela ausência do afeto correspondido, homens vilipendiados pela tortura dos pensamentos ante as fantasias libidinosas, corações partidos pela dor
da separação de qualquer natureza. Pessoas que desistiram de lutar e progredir, escravas de obsessões de amplo leque, patrões materialistas dispostos a encetar golpes lesivos, empregados revoltados a ponto de estabelecerem demandas injustas, jovens desorientados, quase se rendendo ao encontro macabro com as drogas, crianças lesadas no amor pela ausência do carinho, idosos arrependidos que não perdoam. São essas as muitas calamidades que existem em todos os níveis sociais, em todas as etnias, todos níveis intelectuais, socioeconômicos. Então, nós que pretendemos realmente aprender a buscar a paz, a construir um mundo melhor, nós temos que olhar para dentro de si próprio e analisar: eu sei ouvir? Eu tenho paciência para perceber o que o outro esconde, mas está totalmente desesperado? Eu abro meu coração, minha inteligência, minha ternura, meu potencial, minha capacidade humana para ter ouvidos para ouvir e envolver a pessoa que chega até mim ou até você para poder escutá-la? Quantos pais não percebem que os filhos estão arredios, que não se comunicam, que se fecham completamente, sem trocar ideias, sem dizer o que sentem, o que pensam, o que fazem, que se isolam? Crianças entre 10 a 18, 20 anos, que são adolescentes entrando na juventude, quantos não há que estão nesse processo? Quantos casais têm problemas de sexualidade entre si? Quantos homens não partem para a imaginação libidinosa quando não têm amantes lá fora? Muitas mulheres se desesperam totalmente ou fingem que não percebem. E as consequências vêm tão graves, tão sérias, tão dolorosas. Se nós pretendemos ter um mundo melhor, e nós estamos hoje, há um ano quase, né? Não parece, mas dia 15 de março fará um ano que estamos em plena pandemia. Milhões de pessoas já desencarnaram. Milhares, se não milhões de famílias estão enlutadas, com a dor na alma, sem saber como continuar. É o convite da vida que Deus nos traz para refletirmos o que estamos fazendo com a nossa existência. Começar a entender para o que eu estou aqui na Terra, qual a finalidade, qual é o motivo para eu estar num corpo de carne. Eu, ser humano, espírito imortal reencarnado, materializado num corpo de carne. Qual é a finalidade disso tudo? Então, nós temos que aprender a sermos úteis, sermos cidadãos conscientes. E cidadania não significa que eu tenho que fazer para a sociedade em geral. Às vezes sou tão pequenino na minha forma de viver
que eu não sei o que fazer, mas eu posso ser um bom pai, eu posso ser uma boa mãe, eu posso ser um bom profissional, mesmo que sejamos empregados domésticos, pedreiros. Somos seres humanos inteligentes que estamos exatamente onde precisamos estar. Para quê? Para podermos exercitar as potencialidades que temos em nós como espíritos imortais. Os obstáculos, as dificuldades, as dores morais têm por finalidade despertar em nós a reflexão. Não é para nos sentirmos vítimas. A vida está aqui como uma escola, o mundo é uma escola. E cada dia, cada experiência, ela tem a finalidade de nos ensinar, de nos mostrar como podemos realizar bem e melhor. Como nós somos extremamente distraídos, nós não prestamos atenção. Nós ferimos, nós ofendemos, nós humilhamos, nós deixamos o lado negativo da nossa personalidade fluir, criar força. E o ego nos domina e nos tornamos extremamente egoístas. Vivemos só para a nossa satisfação, quando em verdade, esteja eu onde estiver, esteja eu em que profissão estiver, eu sou útil no grupo na qual eu estou, na qual eu convivo, na qual eu devo ser útil. E para isto, basta ter força de vontade e o desejo de bem-estar consigo próprio, desenvolvendo o senso de responsabilidade, o senso de dever, aprendendo a se conhecer, aprendendo a perceber quais são os aspectos negativos que ainda são fortes em mim e realmente desejar modificar isto, para que eu possa, além de me exercitar no esforço de cada dia para melhorar a minha forma de entender e agir, eu aprenda também a conviver mais e melhor no meu grupo familiar, no meu trabalho e na sociedade. Uma coisa vai levando a outra, mas eu preciso primeiro estar capacitado para tal. Então, as dores ocultas vão te interessando, você começa a ter empatia, você começa a abrir o seu interesse não só para consigo próprio, mas agir. E como é que você pode agir? Aprendendo a conviver, aprendendo a ouvir, aprendendo a não aconselhar, porém dialogar. E para que haja um diálogo de confiança, de construtivo, é necessário aprender a ouvir. A ouvir e ajudar a pessoa a encontrar as respostas que estão nela. A própria pessoa, no seu desabafo, no seu desalento, na sua dor moral, ela colocando isto para alguém em quem confia, ela vai buscando soluções. Eu poderia fazer assim, talvez se eu fizesse de tal forma. Será que se eu fizer assim, as coisas podem mudar? Então, a própria pessoa vai encontrando os caminhos e você que está ouvindo vai estimulando a pessoa que está no desabafo a encontrar a resposta melhor para a condição dela. E você vai ver que todas essas desgraças que lemos agora há pouco, a pessoa começa a ter uma luzinha no fim do túnel. Porque ela sabe que alguém a ouve, alguém a escuta, alguém a estimula a
confiar, porque ela é capaz, porque ela pode, porque essas pessoas todas inseridas nessa criminalidade moral que nós vimos, são pessoas que são extremamente orgulhosas, teimosas, donas da verdade, mas têm a baixa autoestima imensa. Não acreditam em si, por isso usam todas essas ferramentas do mal para dominar. E quando elas conseguem ser ouvidas, não é? Elas não têm o direito de envolver quem as escuta com falsos desabafos. Os criminosos também têm essa ferramenta dentro deles. Então, vejam, não é este o aspecto que estamos abordando, mas sim sentir o desespero da criatura que te busca ou com quem você convive e auxiliá-la, ouvindo-a e fazendo-a raciocinar diante daquilo que a pessoa está expondo a você. E nós somos espíritas. E quem ouve ou assiste esse vídeo tem simpatia com a doutrina espírita. Então, nós sabemos que estamos num processo de resgate, de provação, para que possamos realmente, através das ações no bem, no desenvolvimento da fraternidade, do companheirismo, do entendimento, irmos nos melhorando e ajudar aqueles com os quais nós convivemos, seja onde for, a se sentirem fortalecidos, acreditando em si, sentindo que são capazes de se modificar, de serem aceitas onde elas sentem que não pertencem. E nós podemos e devemos fazer isto para que possamos, em espírito e verdade, ajudarmos o planeta para ser uma fase transitória para a época de regeneração menos sofrida. Há muita dor moral, há muito medo, há muita angústia, muitas crenças destrutivas. Então, nós temos que aprender. A doutrina espírita nos diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então chegou a hora de nós abrirmos o coração, de estudarmos o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, e não achar que são palavras bonitas, que emocionam, mas sim um convite para aprendermos a viver como cidadãos que estão representando a evolução planetária, a transformação planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós estamos em franca transformação. Ontem mesmo pessoas me perguntaram se existe mais o mal do que o bem aqui na Terra, e eu disse não. Sabem por quê? Porque se nós estamos em 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, reencarnados aqui no planeta, com certeza a grande maioria estão procurando aprender a se conhecer, a se modificar, a amadurecer emocional, psiquicamente e espiritualmente, buscando se regenerar. Mas acontece que nós ainda gostamos do escândalo, nós gostamos da dor, dos acidentes, dos assassinatos, das tragédias, e nós divulgamos isto. Nós mesmos, imaturos que somos, ficamos falando nisso às vezes horas, com muitas pessoas. Então você me pergunta, não devo então tomar conhecimento? Sim, se a vida me leva a tomar conhecimento, tomo conhecimento. Oro a Deus pelas pessoas envolvidas em toda essa questão. Porém, eu não vou me alimentar e alimentar as pessoas com as quais eu convivo, falando de forma
negativa sobre as situações. Muitas vezes nós temos que falar sobre situações gravíssimas. Temos que conhecer e usar os exemplos, mas usar os exemplos para construir, para aprender, para realmente estudarmos como fazer para evitarmos esse tipo de tragédias. Então, o convite de hoje é: vamos olhar para dentro de nós, vamos aprender a desenvolver em nós a empatia, a fraternidade, o respeito para consigo e o seu próximo, e aprender a ouvir, muito mais do que falar. E assim, conscientes que procuramos ser, nós vamos agradecer aos bons espíritos que nos direcionaram nessa fala, envolvendo a todos que a ouvem, em vibrações de fraternidade, de respeito e de paz. Grata, Senhor, por todas as bênçãos que vivemos. Grata, Senhor, pela vida. Grata, Senhor, pelos contratempos, pelos problemas, pelas dores que me educam. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade, por breves momentos, estarmos falando em Teu nome. Assim seja.